Olá, amigos do canal Médico, bem-vindos. Hoje nós estamos com um programa especial em que nosso convidado é o Dr. José Mauro Braz de Lima e o nosso tema será álcool e gravidez, ou melhor, falaremos sobre síndrome alcoólica fetal, que é uma doença pouco conhecida pelos médicos e também pela população. Essa doença, são várias doenças, né, que caracteriza essa síndrome, né, que é a SAF, o próprio nome já diz, ela conduz a vários sintomas, entre eles abortamento, nascimentos prematuros, retardo mental, alterações do crânio e da face, malformações do coração e rins, baixo peso e baixa estatura ao nascer, dificuldade de aprendizado e atenção, atraso no desenvolvimento psíquico, atraso no crescimento e desenvolvimento motor e distúrbio de comportamento. Todas essas doenças, né, quer dizer, todos esses sintomas fazem parte, um, dois ou três, ou mais que isso ou menos, da síndrome alcoólica fetal. Então, nós temos aqui, o doutor Zé Mauro vai nos colocar a par, porque ele foi o autor do primeiro livro sobre isso, que foi publicado no ano de 2008. E foi publicado, e nós iremos, se Deus quiser, atualizar esse livro numa segunda edição, juntamente com uma edição de outro livro que ele também publicou, que é a Alcoologia. Porque se nós pensarmos na síndrome, né, de alcoólica fetal, nós estamos falando de alcoologia, sendo que a síndrome alcoólica fetal atinge as mulheres grávidas e a alcoologia atinge todo ser humano, né? Então, eu digo ser humano porque hoje nós temos até crianças bebendo, né? Você vê nessas comunidades crianças com copo de cerveja e pais e mães dando cerveja para as crianças, né? O cúmulo, mas essa coisa acontece. No Brasil acontece de tudo. Então, nós vamos desenvolver o canal médico em conjunto com o doutor José Mauro e outros neurocientistas. José Mauro é um neurocientista, junto com outros colegas médicos, todo um trabalho com álcool e drogas, todos os tipos de droga. Dr. José Mauro é professor associado da Faculdade de Medicina da UFRJ, pós-doutor em Neurologia pela Universidade de Paris, membro da Sociedade Francesa de Alcoologia e coordenador do Programa Acadêmico de Alcoologia e Adictologia também da UFRJ e presidente de honra da Sociedade Brasileira de Alcoologia. Ele é diretor médico da Evolução Clínica e consultorias em várias empresas. E hoje ele vai nos agraciar com toda a experiência dele em relação a essa doença e as palestras que ele dá por todo o Brasil. Ele dá palestra não só nas empresas grandes, Eletrobras, Petrobras, mas também em vários municípios do Brasil, dentro da atenção básica e também em alta complexidade, porque os programas de saúde brasileiros não necessariamente implementam uma ação de combate real ao problema que o álcool oferece. Então, ele tem criou a sua metodologia para desenvolver todo um trabalho para que as pessoas evitem, né, na conscientização de cada um, o uso dessas substâncias que são drogas lícitas e não lícitas, né? No caso do álcool, lícita, o fumo também lícita, e a gente só ouve falar que não se pode das drogas ilícitas. Também ele trouxe para a gente a carta do Dia Mundial da Prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal,
que foi produzida pela ONU, em que ele fala que é uma doença congênita pouco conhecida e subestimada. O Brasil, como um dos maiores produtores mundiais de bebida alcoólica e com um perfil de grande consumidor, a cada esquina a gente vê uma birosca, e é uma doença congênita resultante de uma ação tóxica metabólica do álcool sobre o feto, que vai nos trazer a esse desenvolvimento neurológico, comportamental e cognitivo das crianças, e que no Brasil tem um índice muito elevado, com cerca de 10 a 15 casos de SAP em cada 1.000 crianças nascidas, né? Então, nós temos um país que tem cerca de 45 a 50 mil crianças, isso nos últimos trabalhos de crianças que são atingidas pela síndrome alcoólica fetal durante os dados alarmantes em 2008, quando a gente sabe que, se em 2008, quando ele escreveu esse livro, o cenário era esse, daqui para frente aumentou mais ou menos em 15% o uso de álcool em mulheres, teve esse aumento, enquanto em homens só 7%, então vocês imaginem a quantidade de crianças que, segundo o doutor José Mauro, hoje respondem com seus problemas e que as mães estão nos consultórios pediátricos por N sintomas e doenças que ninguém sabe explicar, entre elas o déficit de atenção, autismo e outras. A SAF, então, é uma doença que a gente pode dizer a síndrome alcoólica fetal 100% previsível e 100% evitável, já que ela é congênita e atinge as mulheres que bebem. Só mulher que bebe. Então, é um movimento, esse movimento de informação e de conscientização dessa atenção e prevenção é muito importante. E isso está na mão do doutor José Mauro. Eu trouxe essa entrada para vocês terem a noção da importância que é esse assunto. Agora, o doutor José Mauro, espero que isso tenha sido do seu gosto. O senhor me entregou tanto material para estudar e eu estudei. Mas fez muito bem, o que resume muito o que eu vou falar. Mas agora o senhor vai falar com propriedade. Não, vou falar tudo que você disse, talvez um ou outro detalhe que você vai me chamar. Não, eu fiz um resumão. Um resumão. Você me deu para estudar esse resumão e agora... Não, eu vou lhe fazer as perguntas, né? Porque você disse assim, Vera, olha a quantidade, né? É muita coisa, né, Vera? Muita coisa. Eu fiquei assombrada. E você foi várias vezes secretária de saúde, médica da atenção básica, gerenciou programas em nível de saúde no Brasil e no mundo, América Latina e mundo. Agora, você vê que a nossa formação, que nós fizemos parte de universidade, a universidade não contempla esse tema como deveria fazer. Ele não faz parte do programa de graduação da medicina, da enfermagem, da psicologia, do serviço social, da área de saúde, mas devia também fazer parte de outras carreiras, de direito, de gestão de pessoas, de empresas, porque os problemas relacionados ao uso, abuso e dependência do álcool, ele está em todo lugar. Faz parte de todos os cenários que o ser humano vive. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Tanto que a ONU se preocupa com isso em nível global. Então isso faz parte de do dia a dia. Quer seja em acidente de trânsito, quer seja em violência, briga, quer seja hoje numa coisa que se fala muito, feminicídio, quer seja nos problemas de crianças com problema na escolaridade, quer seja briga entre os adolescentes, briga entre torcidas de futebol, quer seja numa esquina da vida, quer seja na violência urbana, em geral, de brigas, quer seja nas doenças. Aí é que a gente pega a parte, na ponta desse iceberg, as doenças, doença hepática, cirrose, né, que leva à hipertensão porta e mata. Essa cirrose pode fazer varizes de esôfago, e aí de madrugada, como você, eu trabalhei também em emergência, como o Miguel Couto, grandes emergências de capital,
com muita população. Então, você sabe, o plantão às vezes tinha uma hemorragia digestiva, álcool no meio. Uma descompensação hepática, álcool no meio. Uma pancreatite aguda, álcool no meio. Problemas cardíacos, problemas neurológicos, cardiológicos, quer dizer, e fora os problemas ligados à violência, como aí nós estaríamos no grupo dos politraumatizados. Vera, você falou aí, mas quando nós conversamos e você abriu que o canal médico é um canal, é uma ferramenta, é um instrumento da mais alta importância. Hoje, pelo alcance, eu acho que isso vai, vamos dizer, favorecer muito a falha que nós, como professor universitário, temos, que é de chegar a uma população maior, que a universidade, às vezes, não trabalha ainda com isso, aqui no Brasil, tem muitos problemas, veja, a nossa universidade, a UFRJ, como é que está depauperada. Então isso é uma lacuna que, quando você me falou, eu fiquei entusiasmado com o seu projeto. Seu projeto é um projeto que era pioneiro e agora é mais ainda, além de pioneiro, é um projeto necessário de divulgar conhecimentos, muitas vezes conhecimentos que a universidade não trata. Eu sempre fiquei na universidade, eu me formei na Praia Vermelha, fiquei ali como residente, depois fiz mestrado, doutorado no Instituto de Neurologia, fui para fora, fiz meu pós-doc na Universidade de Paris, crescendo, trabalhei o álcool, é sempre um dos temas que eu trato, não porque por problema comportamental, um problema de saúde mental, que é um fator muito sério, muito frequente na saúde mental, mas porque leva a doença chamado BUD, o peso das doenças. São não só doenças degenerativas, tóxico-metabólicas, como doenças também do comportamento, saúde mental, como doenças também congênitas. Uma mulher grávida fazendo uso do álcool, esse álcool passa todo atravessa a placenta, vai para o feto e o feto toma na veia uma injeção de álcool. Cada vez que a mãe bebe, ele está tomando na veia, quer dizer, maneira de falar, mas está tomando pela artéria umbilical, está entrando o álcool que está circulando no sangue da mãe. Só que a mãe é uma pessoa adulta, desenvolvida, agora o feto está em pleno desenvolvimento. Então você vê a dimensão das consequências. Então, Vera, quando você me convidou, e aí eu agradeço essa honrosa oportunidade de estar aqui no Canal Médico, a gente conhece há muito tempo. E a gente já conversa sobre ele há muito tempo, né? Então, aqui eu vi assim, nossa, então vamos ver, eu estou sempre assim, porque eu sinto sempre uma oportunidade de recomeçar e trazer isso, né? Trazer essa questão. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse pensamento, a oportunidade, o positivismo e o pensamento a oportunidade de recomeçar. Quer dizer, nós temos vários colegas que trabalham com isso, né? E nós estamos batendo, parece que a gente bate numa tecla que não anda, né? Álcool, né? E drogas. E drogas, álcool, fumo, drogas, aí você fala em maconha, cocaína, hoje em dia fentanil, heroína, morfina, tudo droga, tudo droga. Então parece que a coisa fica rodeando. E parece que está piorando, né? E ninguém resolve o assunto, e o assunto parece que vai aumentando na humanidade, na necessidade. Não sei se a humanidade tem uma necessidade de fuga tão grande por causa de todos os processos humanos que vão aparecendo, ainda mais agora com a globalização, né? E as guerras, a miséria. A gente sabe o que vai acontecer no mundo. Nós estamos aí com uma guerra, né? Para explodir, explode ou não explode. O mundo todo dividido em esquerda e direita. E então nós somos uma população que vulnerável, né? Totalmente vulnerável, não tem quem não seja, né? Tanto do mais alto escalão até pega tudo, e álcool e droga pega, né? Todo mundo. Porque eu não sei até a que ponto nós médicos também não falamos nisso, porque todo mundo bebe o seu vinho e às vezes é uma coleção de vinhos, né? Que se tem em casa. Eu tomo, o meu é um Brunello, o outro toma... o Petrus, outro. Você sabe que também na nossa. Aí vem uma crítica nossa também, né? Nós médicos mesmo, né? Também, né? O uísque tem que ser. O presente, né? O médico ganhava muito presente, é o uísque. Um presente é um uísque, o presente é um bom vinho, o presente é um licor, né? O presente é um conhaque. Então.
coisas... Faz parte da vida, quase. Faz parte da vida, mas a gente tem as consequências. Dosar, né? As consequências, e eu agora estou colocando aqui um assunto que nós vamos ter que enfrentar. Em um momento teria que ser enfrentado isso. Isso tem que sair dos mundos das clínicas, né, que está fechado, para ser colocado na mesa, para que as próprias autoridades tomem, quer dizer, as autoridades tomam a seu jeito, eles tomam a seu jeito, essa é uma realidade, né? Pessoas como nós que já tivemos cargo público, eles tomam a seu jeito as decisões delas. Essas ações. Agora, quando nós conseguirmos, e se nós conseguirmos, e esse é o nosso intuito, entrar na cabeça do nosso telespectador, seja ele médico, enfermeiro, engenheiro, advogado, psicólogo, qualquer trabalhador, o pedreiro, o feirante, o motorista de caminhão. Se essas pessoas entenderem o que nós vamos estar falando, tudo que nós queremos de bem, e colocar nessa mesa o que nós vislumbramos, eu acho que é uma decisão de cada pessoa, né? Buscar a sua saúde, não digo mental, é a sua saúde geral. Geral, física e mental. É uma saúde física e mental, é o seu bem-estar, né? Então eu vou colocar aqui para você ver que é um assunto que passa, né, gente? Só o que você falou aí já dá um mês de conferência. Pois é, né? Antiguidade, olha. Eu gravei aqui nesse livro dele coisas muito interessantes. No histórico do livro dele, do doutor Zé Mauro, ele coloca assim: vós deveis conceber e parir filhos, e agora não bebei nenhum vinho ou bebida forte. Sabe onde está isso, gente? Isso está na Bíblia. Isso está em Juízes 13:7. Isso é bíblico. Temos outro. Um anjo adverte a mãe de Sansão a não tomar vinho durante a gravidez. Está no Velho Testamento. Então, olha só, isso vem de muito tempo. Então, o não beber para que seus filhos nasçam saudáveis, isso vem de tempos, né? Antes bíblicos, da Bíblia. Antes da Bíblia, né? Acho que dos sumérios, né? Dos sumérios, né? A tradição. E nós temos temas antigos, né? Álcool e Gravidez, de 85, com artigo, é um tema que aborda o consumo leve e moderado de álcool, os distúrbios neuropsicológicos das crianças, e até que foi criado, em 2002, o primeiro núcleo de ambulatório especial para a síndrome de alcoólica fetal no São Francisco, no Hospital Universitário São Francisco. Lá do Deolindo Couto, que você já fazia parte. Já fazia, já. E na Câmara Municipal, numa audiência pública, também por você, né, doutor? Fizemos também lá. Então, o senhor está de parabéns por todo esse trabalho, né, em torno da SAF e do alcoolismo e outras drogas. Eu trago esse assunto porque eu quero que o senhor discorra mais. Quando eu digo assim, eu falei no que o senhor me mandou, quer dizer, eu digo ele me mandou estudar. Não, você pediu. Eu tenho que saber. Eu estou mostrando os livrinhos aqui, ó. A produção do programa queria os livrinhos aqui, então eu vou colocar os livrinhos aqui. Livrinho do doutor, aqui, e o outro livrinho aqui. Né? Esses livros, se Deus quiser, nós vamos fazer uma segunda edição, atualização. Vamos fazer um trabalho em conjunto, Canal Médico. O Canal Médico vai estar dando apoio à promoção, divulgação. Do Zé Mauro. Vamos trazer esses assuntos para a mesa. E a parte do que hoje até nós estávamos conversando mais cedo sobre a neurociência. A neurociência na evolução, né? O álcool e o cérebro vai sair também. Então agora o doutor Zé Mauro pode explicar coisas para a gente dessas novidades que ele anda estudando tanto e que ele teve comigo esse final... Há 2 finais de semana, antes dele ir a Maceió, que ele foi também fazer essa palestra sobre álcool e droga. Ele agora anda pelo Brasil falando, né? E a importância disso é que as pessoas querem cada vez mais que ele fale, que ele fala com toda a propriedade, com grande conhecimento, até porque ele também me contou que na França ele fez todo
um pós-doc com o doutor Didier, né? Pai Didier Priou e o doutor Denis Lambrun. E ele é membro da... A Sociedade Francesa de Alcoologia. Ó, vou aprender francês com ele, gente. Então, ele vai me falar de toda essa parte, dessas descobertas novas dentro disso, da parte de neurociência. Para quem não sabe, ele vai dar uma aulinha para a gente. Com o maior prazer. É importante para nós, né, Bel, que nós somos promotores de informação, nós divulgamos informação, que a medicina que você estava falando ali numa outra entrevista que eu vi, a medicina tem que levar informação. É muito importante a informação, mas dada pelo competente médico, pelo estudioso na área da saúde e na área de toda a saúde, o psicólogo, o enfermeiro que estuda o tema. Então, aí, como você falou, já que nós sabemos que dentro da universidade, com toda a sua competência, não alcança, às vezes, esse público maior, como se diz, nós vamos às casas, né? Nós estamos levando informação ao público. O Canal Médico está dentro da sua casa, está no teu sofá. Não é academia, não é academia. Então, quando ele vai para as casas, ele vai para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha, para o neto, todo mundo tem acesso. Por isso esse cuidado, como você me falou, de uma informação numa linguagem mais suave, mais acessível, e é o que a gente procura fazer. Por isso, como começou essa parte da SAF, isso começou porque o primeiro caso, eu não dei o diagnóstico. Para tu ver, eu era um médico como outro qualquer, formado no Instituto de Neurologia de Olinda Couto, eu era coordenador do ambulatório e de vez em quando pegava uns casos ou outros casos raros que a gente aprendeu muito. Viver num hospital universitário tem essa vantagem. Os bons hospitais universitários, né? Tinha lá os professores, como hoje eu tive um prazer enorme de reencontrar o professor Talvani. É uma enciclopédia, é uma experiência. Então, isso, não sei se isso aconteceu com a gente, devia acontecer com todo estudante de medicina, para aproveitar. Então, o primeiro caso que eu vi de SAF foi um caso de desafio, porque chegou no ambulatório, aí um médico, um colega lá, veio me perguntar, que eu estava já com 10 anos de formado, eu vi que eu não sabia. Falei assim, o que é isso? Porque jamais tinha sido falado sobre a síndrome do colo fetal nos meus 6 anos de graduação, mesmo na residência, e depois o mestrado eu fiz em outra área de doenças degenerativas, então eu não tinha visto, já tinha estudado muito o TDAH. Tinha um ambulatório de crianças com déficit de atenção. Então, quando apareceu esse caso, eu fui estudar esse caso para saber qual o diagnóstico. A gente estava também nos anos 80, muito envolvido com a neurogenética. Trazia muito conhecimento, muita informação, mas não se encaixava em quadro. O que chamou a atenção foi uma enfermeira que falou assim, doutor, a mãe está aí, o senhor não quer conversar com ela? Eu falei, estou vendo a criança. Não, mas a mãe, aí a enfermeira, talvez mais perspicaz, não, porque ela disse que é uma coisa que ela consumiu álcool durante a gravidez. Aí eu falei, caramba, o que será isso? Aí eu fui perguntar ao professor, na época o professor Melo, depois que terminou o expediente, professor Melo, estou com um caso assim, sempre perguntando, porque isso é a vantagem de você, estudante ou recém-formado, estar no hospital universitário, né, daquele tempo, né, do nosso tempo. Então, aí a gente falou, tem uns casos aí, são raros casos, que aparecem de crianças com histórico de exposição ao álcool durante a gravidez. Não tinha Google naquela época, eu fui para a biblioteca, vi algumas coisas interessantes. Aí eu escrevi o primeiro artigo na Revista Brasileira de Neurologia, assim, a síndrome alcoólica fetal, SAF, uma doença neurológica pouco conhecida. Mas nunca ninguém tinha escrevido essa sigla, SAF? Tinha, já, mas aí que a gente vai ver na pesquisa, aí vai ver que um caso aqui, outro ali. No Brasil mesmo já teve, nos anos 60, uns trabalhos, uma monografia feita, publicada ou não publicada, e mesmo a nível do mundo também não se sabia muito, porque os primeiros casos que ficaram mais evidentes na literatura médica, você citou aí, casos da Bíblia. Na Bíblia já falava referência a isso, né? Referência. Então era porque a referência, aquilo são. Então eles já tinham percebido. Já tinham percebido com algum problema. Então isso não é à toa. O que está ali na Bíblia é sabedoria. A sabedoria já mostrava, é evidente, chama baseado em evidência. Aí depois veio alguns eventos, por quê? Por outro lado, né, em paralelo, o álcool sempre fez parte da civilização humana.
desde que a organização humana se transforma em grupos, famílias, aldeias, cidades. Nesse desenvolvimento da nossa civilização, bota aí 20, 30 mil anos, que se organiza mais, né? E aí vai formar as aldeias, cidades. Quer dizer, o álcool sempre foi um companheiro. Até porque é um produto da fermentação de frutas, né? Qualquer vegetal dá álcool, qualquer vegetal. E até de raízes. Né? Raízes, arroz, feijão, tudo isso. Álcool. Uva, laranja, tudo dá álcool. O saquê, do álcool. A cana é a cachaça. A cana é a cachaça. A cevada é a cerveja, a uva é o vinho. Então, todo o fermento. E também, se a gente reparar, a gente vai lembrar da nossa aula de bioquímica, todo produto tem álcool que o nosso sistema orgânico, o corpo humano, ele tem enzimas que metabolizam o álcool, a chamada aldeído dehidrogenase. Quer dizer, o álcool faz parte do alimento, do nosso produto. É como dizendo carabinoides. O sistema carabinoide. Nós já nascemos preparados para as intempéries. Para as intempéries, tem. Para as intempéries da vida. Quer dizer, nós temos receptor que inibe as enzimas, a maconha, assim, né? que metaboliza. Que metaboliza. Nós temos também os receptores, dopamina para cocaína e essas coisas e mais. Quem falou temos também os receptores, quer dizer, os aldeídos, para poder... E temos um fígado para trabalhar isso tudo. E temos um fígado e um rim para expelir, que são nossos... Quer dizer, o nosso organismo está integrado à natureza. À natureza. E nós somos seres, como os outros seres vivos. Sabia outro dia... Mas nada demais, né? O excesso. Aí está na Bíblia também. Também está na Bíblia, né? Todo excesso é pecado e o preço do pecado é a morte. É verdade, está na Bíblia. Está na Bíblia. Todo excesso é pecado. Excesso de açúcar, diabetes. Excesso de sal, hipertensão. Excesso de comida, obesidade. Então a gente vai vendo. E todo esse álcool está ligado diretamente ao sal, ao açúcar, à obesidade. É uma coisa complexa mesmo. Né? Então, mas aí. A medicina, né? A medicina ela tem esse lado da ciência, do avanço das altas elucubrações, das altas complexidades, mas tem a coisa básica, que a nossa vovó ou um curandeiro falava, ou lá nos índios, o cacique tem esse conhecimento. Quer dizer, nós temos que ter bom senso. Viver uma vida saudável. É preciso saber viver, né? É preciso saber viver, já tem a música aí. Então, o álcool faz parte. Então, não adianta, quer dizer, todas as vezes, Vera, que a ONU, por exemplo, Organizações Mundial de Saúde, tentaram combater o álcool, e as cidades, os países fizeram isso de maneira mais forte, né? Como nos Estados Unidos, a lei seca de 30 e 29. Né? A lei seca naquela época era a lei de proibir. Quer dizer, isso não adianta. E agora, na virada do ano 2000, final da década de 90, surgiu o conceito de guerra às drogas. Também não adianta. Também diga não à droga, né? Como é que vai Você via aquela propaganda na televisão, diga não à droga. Como é que você vai dizer não ao que é bom? O que é bom que está ali oferecido. Você usa e... Está errado, tem alguma coisa errada, né? Então, não tá batendo. Então nós temos que ter um pouco mais de inteligência mesmo, no sentido que não é inteligência, talvez seja mais bom senso. Ou os dois juntos. Eu né? acho que é o conhecimento. O conhecimento, sem dúvida. Para poder você ter sabedoria, aquilo que a gente já tem. E um conhecimento. Da sabedoria de Sócrates. Sábio é aquele que não sabe, por isso sabe. E você só atinge a experiência através da vivência. Então, se você beber e ficar muito mal, você vai ter uma experiência ruim com aquilo, né? Longe, então, é aquele negócio que você acabou de falar. Você só vai, por exemplo, o camarada que é alcoólatra ou a pessoa que faz uso de narcóticos, só procura uma saída dentro dos AAs, dos NAs, quando está no fundo do poço. No fundo do poço. Nós estamos querendo que as pessoas saiam por conscientização, né? Informação em condição. Aí, o papel do canal médico. O papel de poder levar a informação bem embasada, ou então com base em evidências, por pessoas que têm uma formação e que possam levar essa informação segura os lares, as suas casas.
Porque eu tive uma experiência, foi muito interessante, isso marcou há uns 15 anos, um trabalho que a gente estava fazendo em Angra 3, né, na usina, e lá é um trabalho para 3.500 funcionários. Então implantamos um programa lá de segurança no trabalho, por questão de uso de álcool e droga, né? E aí um belo dia eu estou dando lá as palestras, ficamos lá um dia, no dia seguinte chegou um senhor e falou assim, professor, eu queria agradecer o senhor, porque aquilo que o senhor falou sobre beber durante a gravidez foi muito importante, que minha filha está grávida e ela gosta de beber. E eu falei para ela isso, ela parou na hora. Parou, ela conscientizou e disse, não, vai suspender. E aí muitas mulheres não sabem. Não sabe. Como você disse, me passou, e eu te li, que hoje o número de mulheres que bebem é bem maior. Bem maior. Aliás, já tem mais mulheres que homens. Do que homem, já. Então, se tem mais mulheres bebendo e mais mulheres nos barzinhos nos finais de semana, um sexo mais livre, obviamente, elas... elas fazem também... Afirmação, beber, né? Atualmente, não precisa do pai, basta ela escolher o companheiro, né? E a informação, e a mulher, o papel da mulher, né, mais empoderada, tá tomando conta, crescendo. Hoje tem diretoras, presidentes de empresas, e o papel da mulher crescendo, que é normal, que vem nessas últimas décadas, né? Isso faz com que a gente, na nossa época antiga, 30, 40 anos, você não viu uma mesa só de mulheres bebendo. Hoje é mais comum ver isso, até do que nós, muito jovens. Importante que você está falando. Hoje a gente vê mulheres no papel de chefe de família, CEO de empresas e gerentes de empresas. Então, e chefe de família. Essas mulheres coordenam grupos de mulheres dentro das suas empresas, porque aumenta o número de mulheres nas empresas também, né? Mas a mão de obra feminina aumenta porque nasce muito mais mulher. E estão aparecendo, estão se desenvolvendo, essas mulheres vão se tornar pessoas que, se não forem bem cuidadas, vão se tornar um problema para a empresa, em termos de recurso humano, né? E o papel também, que a mulher também, eu acho que é um lado que você teve um comentário aqui, é um comentário de você ter uma visão mais cuidadora. Quando coloca o homem e a mulher, quem toma mais cuidado é o homem. Eu trabalhei na maternidade escola e na Hospital São Francisco de Assis, que é do lado da Ana Nery, que é uma escola de enfermagem. Então, esse trabalho, eu tenho também que sublinhar, se ele chegou à SAF, que é um trabalho que é da saúde materno-infantil, chegou também onde chegou, porque eu acho que a vizinhança, que eu trabalhava do lado da Ana Nery, o olhar da enfermagem ajuda muito. É muito importante. Ajudou muito, porque o olhar só médico fica muito restrito, é muito E também cartesiano. Naquela época tinha muitos médicos homens, hoje tem mais médicas mulheres. Eu trabalho numa clínica que eu tenho quase que mais da 70%, 70% é de mulher. Se não for 80%. Você está entendendo? Porque... Quer dizer, de cada 5 só tem um homem. E as mulheres estão escolhendo as profissões, inclusive a profissão medicina está indo muito para muito. Antigamente... mulher, porque os homens querem mexer com TI, com informática. Né? E na tua época, na tua turma, qual era o quantitativo de mulher? Era muito, já era mais que a metade. Mais que a metade, né? Então, ela vem ocupando espaço. Então, esses assuntos são assuntos que impactam mais, para mim, impactou mais na enfermagem, na psicologia, do que na medicina. Então, quando nós montamos o nosso programa acadêmico, Ensino, Pesquisa e Extensão, em SAF, que tem um programa ensino, graduação e pós, pesquisa para fazer as teses, desenvolvimento. Você desenvolveu esse Desenvolvi, tem dezenas de teses que eu acompanhei sobre SAF, mestrado e doutorado. Então, e pós-doc. Quer dizer, que às vezes eles vão por essas coordenações, a gente consegue acordo de cooperação com a França, com os Estados Unidos, e aí, com Portugal. Então, a gente fez, assim, um trabalho muito rico. Então, eu ganhei porque eu estava junto de pessoas, principalmente mulheres, porque a enfermagem é quase toda feminina. Então, ali no Hospital São Francisco, me deu oportunidade de criar o primeiro ambulatório de síndrome alcoólica fetal no Brasil. E aí o ambulatório, você estando no hospital universitário, um hospital público, principalmente universitário, ele te facilita você formar equipes. Então, eu precisava de psicólogo, psicopedagoga, a enfermeira, assistente social, hoje tem enfermeira obstétrica.
tem enfermeira pediátrica. Então, isso juntou um grupo que facilitou enormemente. Então, com esse trabalho todo, eu não faria se não fosse esse time de pessoas, de profissionais dedicados, que me ajudaram a trabalhar com isso. Quer dizer, eu sempre vejo isso. Quando eu vejo o trabalho da SAF andar, é resultado de um trabalho de múltiplas mãos, de muitos colegas trabalhando. E eu fui apenas um veículozinho para favorecer e orientar as teses. Aí, com isso, eu ia aprendendo. Por isso que chegou esse ponto de aprender. E também tem um olhar, né, que às vezes a medicina é muito focada, ela é muito cartesiana. Mas por natureza minha de formação e querendo entender o sistema nervoso, a gente começa a ver que não dá para olhar só para um núcleo, só para uma área no sistema nervoso. Eu vi desde cedo, por causa dos professores, né, eu tinha um professor muito bom, que ele fazia também parte de psicanálise, filosofia, então me ajudava a pensar desde cedo que a gente tem que olhar o cérebro como um todo. O cérebro sempre funciona como um todo. Ele não funciona por parte, ele funciona por parte sim e ao mesmo tempo como um todo. Então esse pensamento chamado de complexidade, né, o pensamento complexo, ele é uma evolução do pensamento do Homo sapiens que consegue um pouquinho além, não que garanta a gente toda a boa conduta nesse planeta, pelo contrário, a gente vê muito mal a conduta do homem, mas vê o cérebro de uma maneira sistêmica. Então o alcoolismo, e que na França chamou-se alcoologia, é alcoologia clínica, isso não é uma especialidade médica, é um campo. Porque um especialista em oncologia pode ser um cardio, um gastro, um neuro, um psiquiatra. Então, porque tem uma visão sistêmica. E o álcool é uma droga sistêmica. Quando a gente consome o álcool, ele entra na circulação, espalha por todo o organismo e vai fazer em cada órgão. Em cada órgão ele vai dar um problema. Tem uns órgãos que são mais vulneráveis, mas ele atua em todo o órgão. E no cérebro, além dele provocar morte neuronal, chamado mecanismo de apoptose tóxica, porque ele vai intoxicando a célula, e neurônio, ou músculo, principalmente neurônio, ele é muito sensível à ação toxicometabólica. Gente, a apoptose é a morte da célula. Da célula. Então, que pode ser a morte de um neurônio. De um neurônio, que pode ser de qualquer agente, no caso, o álcool é tóxico. E o álcool, então, ele provoca, se for no pâncreas, dando degeneração pancreática, pancreatite aguda, né? A gente vê no pronto-socorro, entrar com dor em barro, e às vezes até morre. As descompensações hepáticas. Então, tem várias manifestações orgânicas. Só isso quanto não custa para a saúde pública, para os gastos esse custo da saúde pública, esse custo para o plano de saúde. Do plano de saúde. Eles, para as empresas. Para as empresas. Para as famílias. Para as famílias, né? É um custo que as pessoas... custo pesado. O chamado custo tangíveis e custo não tangíveis. Se a gente for botar em economia, em marketing, eu estava falando com o Fernando, tem que botar isso nessa balança. Por isso também que tem alguns países, como França, nos países da Europa, Estados Unidos, Canadá, América do Norte, eles têm a questão da SAF como um problema de saúde pública. E é isso que a gente está querendo chegar. Que o Brasil tem esse olhar de saúde pública. Mas aqui no Brasil já é um problema, porque se você sair... A coisa que mais tem aqui no Brasil, nós colocamos, eu falei na entrada, é botequim. Você acorda de manhã, você anda um pouquinho, vai pro teu trabalho, tu passa por 3, 4 pessoas bebendo. E no final de semana são cheios, né? Cheios. O que mais vende, e não é nem locais belos, não. É botequim mesmo. Vou pro boteco. A palavra que você escuta é vou pro boteco. Então a gente está lidando com um problema que é de dimensão epidemiológica das mais altas. Mas você vê a mão de obra hoje, vamos dizer, no Rio de Janeiro, todo o Programa Nacional de Saúde, de Casa Própria, Minha Casa Minha Vida, tudo sendo construído por pedreiros, por pedreiros, que vêm de fora, que são pessoas, trabalhadores são trabalhadores que bebem. Aliás, bebe todo mundo. Construção civil. Bebe o CEO para poder fechar negócios. Bebe, vai para o restaurante, bebe, caro, né? Bebe o que está fazendo a obra, do canteiro de obra do CEO, do dono da empreiteira, porque está fazendo a obra. Um bebe uísque, o outro bebe cachaça, mas todo mundo bebe. E o álcool é o mesmo, né, Vera? O álcool é o álcool etílico. Quer seja uma champanhe,
quer seja um uísque de 18 anos, quer seja uma pitu, uma cachaça, uma praianinha, qualquer álcool é sempre o mesmo. Quer dizer, pode ser cerveja, vinho, uísque, cachaça, rum, vodka, o álcool é o mesmo. Quer dizer, é aquele 2 carbonos, né? 5 hidroxigênio e um radicalzinho de hidroxila, que é aquela fórmula clássica, né? Do C2H5OH. Então, isso é tudo. Né? E o que é também de informação importante, que não existe bebida alcoólica fraca. Toda bebida alcoólica tem álcool. É fraca ou não fraca é o que varia ao teor alcoólico. Então, se a cerveja tem um teor alcoólico de 5%, em média, o vinho vai de 12% a 11%, 12%, alguns 10%, outros 13%, mas vai nessa média de 11%, 12%. A cachaça, o uísque e a vodka, que são os destilados, vai em torno de 40%. Aí, quando a gente bota as doses padrão na mesa, literalmente na mesa, se eu boto uma cerveja, uma latinha de cerveja é 350, né? 350 ml. O vinho, uma taça, é 150 ml. É médico, você não bota vinho transbordando, você bota naquele tamanho. E a cachaça é aquele copinho, aquele cubinho, né? Aliás, do lado das garrafas de uísque tem até uma fitazinha para medir a dose. Então, a dose é 45, 50 ml. Então, quando a gente vai fazer uma conta de regra de 3, 5% de 350 é 17, 11% de 150 é 16, 17, e 40% de 40 é 16 ml. Então, nas 3 doses, na cerveja, no vinho e na cachaça, você tem 16 a 17 ml de álcool puro. Álcool puro. Todos eles têm. O álcool puro que chega para todo mundo, se você toma uma taça de vinho ou toma uma taça de uísque, uma dose de uísque, o álcool é o mesmo. Vai te fazer mal do mesmo Do jeito. mesmo jeito. Você beba Dom Perignon, você beba... pode custar 10 mil, pode custar 20 reais. Vai ser o mesmo. Chateauneuf de Pape, seja o que for, está bebendo o que o pobre está bebendo. Está bebendo. E o fígado não quer saber se o álcool vem da cerveja, do uísque ou da cachaça. É muito interessante que as pessoas saibam disso. Muito interessante mesmo, né? Eu não estou demonizando a bebida alcoólica. Nós temos que falar a verdade. Informação, a verdade é informação, né? É informação. Então, como a gente está falando agora, voltando para a SAF, quer dizer, se uma menina, uma mulher grávida ingere álcool, ela ingere pela boca, normal, né? Aí vai para o tubo digestivo e é absorvido no tubo digestivo e cai na corrente sanguínea. Porque outra característica bioquímica do álcool etílico, né, é que o álcool etílico não tem barreira orgânica, ele atravessa direto. Ele é lipossolúvel e hidrossolúvel. Ele passa por todas as barreiras biológicas. E ele quando você tem ele encharca as células de Purkinje, né? As células de Purkinje cerebrais, ele equilíbrio, né? Por isso que a pessoa fica da tonteira. daquela maneira. Aí, a questão aí, quando a gente fala tocar aqui no Canal Médico, eu já estou me preparando para falar sobre neurociência, o álcool e o cérebro. Eu adoro. Então isso aí vai ser um dia. Ser importante, vai ser, né? Os núcleos, né? Como é que o álcool atua no cérebro, todas as manifestações, todos os sintomas, isso não é só... muito importante, porque se as pessoas não entenderem como que ele atua no cérebro... Então, porque eu observei durante o meu estudo médico e depois durante a minha vida que quando você sabe, você começa a perceber, até às vezes sintomas. Está acontecendo isso no meu organismo, né? Acontecendo isso no meu organismo. E você sabe o que está acontecendo. Às vezes você faz as coisas porque você quer, mas você sabe o que está acontecendo no seu organismo. Aí, Vera, você vê que você falou uma coisa importante. Se a pessoa sabe, é porque foi informada. E essa informação e conscientização, a gente está fazendo no canal médico. Mas esse canal médico podia chegar numa escola. Pode. No ginásio. Pode. Os professores. Pode. Como chega em qualquer casa. Entende? Pode chegar numa reunião de clube. Porque ele vai estar à disposição, inclusive no Google, hoje. Na internet, através do YouTube, qualquer pessoa pode pegar. Olha aqui essa informação que nós tiramos do canal médico numa aula que foi feita. Então, aí você vai ver, você que foi gestora de programas de governo, como secretária de saúde,
toda essa dimensão, aí você vai ver que, de repente, aqui no canal, nós vamos estar falando para muito mais gente do que você conseguir atingir numa secretaria. Claro. E outro dia, eu mesmo estando junto com órgãos maiores da medicina, eu digo, nós não podemos ficar falando para dentro. Não, nós temos que falar para fora. Para as casas, para a rua. Nós temos que falar com as pessoas. Demora um pouco as pessoas darem conta de, existe um canal que está falando. E vão se interessar. Com pessoas muito boas, com pessoas... que tem vivência, experiência. Tem experiência com professores, com médicos de gabarito. De gabarito que Existe você traz. Já pessoas de gabarito falando no YouTube. Existe. Eu vejo muitos médicos maravilhosos falando e acompanho. Mas existe também muita informação falsa. Muita fake news, né? Não é? Então a gente tem que separar, como diz a velha máxima, o joio do trigo. Então vamos escutar o que a gente tem procurado trazer no canal médico, são professores especializados em seus temas. A gente está indo devagar, mas não só na área médica, mas na área de psicologia, na área de medicina, eu estava falando em outro programa, na área de medicina complementar. Na área da medicina espiritual, porque existe uma medicina que é do bem-estar. Do bem-estar, entendeu? Então, a saúde é o bem-estar físico e mental, né? Então, como você vai atingir esse bem-estar? Então, depende de você mesmo. Aí que vem a coisa que você está falando. Dar informação, fazer com que você reflita e traga para você. Assuma aquele conhecimento, introjete conhecimento, reflita e se veja como uma pessoa responsável, não só por si, para cuidar de si mesmo, da sua saúde, mas para cuidar do outro e do entorno. Do outro e da sua comunidade, né? Se a gente também procurasse cuidar da comunidade, né? Que é uma coisa a gente vai ver, por exemplo, no trânsito, né? Nós fazemos trabalho com trânsito. Um dia vai ser um tema que você já me cobrou. Então, para falar de álcool e de acidente de trânsito, é uma preocupação da OMS, há muito tempo, da ONU. Essa década que nós estamos vivendo agora, de 21 a 30, é a segunda década mundial de segurança viária. Segunda década, a primeira passou, a gente nem viu, passou e nem viu. Eu participei de várias reuniões. Nós estamos na segunda. Então, nessa segunda, o canal médico vai estar junto. E diminuiu o número de acidentes. Diminuiu, relativamente diminuiu. Então, nós temos a lei seca, eu fui um dos participantes da lei seca, que foi de uma contribuição muito grande, de uma tese de doutorado de uma orientanda minha. Que a lei seca aqui é diferente da lei seca americana, né? Americana e francesa. Aí a gente pode depois entrar no detalhe. Mas voltando para a SAF, então a SAF é uma situação médica pouco conhecida e subestimada, mas é de uma dimensão muito grande. Vera, e nessa hora que nós estamos falando aqui, nós podemos dizer que vão nascer nenhuma hora no Brasil, estimativa, porque nos dados... Está nascendo agora. Está nascendo agora, numa hora, cerca de 6 a 8 crianças portadoras de SAF. É doloroso. É mais do que síndrome de Down, mais que TDAH. Isso com diagnóstico evidente, com diagnóstico com as alterações que você descreveu aí, são as mais evidentes. Mas agora tem os casos que são os casos levíssimos, que nascem normais, com peso normal, com a face normal. Isso não dá diagnóstico, porque é quase normal. Aí vão ser crianças agitadas, desatentas, teimosas, levadas e fracasso no rendimento escolar. Então, quantos casos de SAF subclínicos? Subclínicos. Aliás, subclínico aqui no Brasil, nós temos um monte de coisa, né? Tem notificado, né? Até comentei com você. Os computadores que se usam em todo o sistema de saúde, em todos os sistemas das clínicas no Brasil e de hospitais, ainda não estão preparados para notificações, eu acho que sociais. Eu acho que o sistema... De doenças causadas... Chamar doenças raras. Raras, né? Das doenças, não só as doenças raras. Notificáveis, vamos dizer, a gente vai... Notificável que todo mundo sabe. Uma trissomia do 21, uma doença do Fabry, isso aí. Aí vê, é fácil. Quantas que não se sabe? Então, a SAF... E como na SAF, nós vamos...
identificar coisas que também não sabemos. Que não sabemos. Por isso, um trabalho que nós estamos fazendo, eu estou muito ligado lá ao programa da SAP, que nós instituímos há mais de 15 anos, lá em Ribeirão Preto, na USP Ribeirão Preto. Tinha um colega lá, um amigo que se aposentou, que é o Edson Furtado, psiquiatra, e é o chefe da psiquiatria lá. Se ele vier aqui, ele está aposentado, mas vamos trazer. Não, eu já convidei ele. Já convidou? Já convidei porque ele é amigo nosso. Então, nós fizemos na época, trabalhamos muito junto, ele me convidava para ir lá defender, participar de banca de teses, e eu trazia ele para cá para fazer as bancas de tese nossas. Agora, quando o senhor trouxer ele para cá, a gente faz o programa a hora que ele estiver aqui. Vamos fazer sim, porque ele tem uma experiência, e ele, inclusive, fez parte de grupos, né, de comissões da OMS, pela USP de São Paulo. Então ele tem um trabalho fantástico. Né? Por exemplo, também eu trago de vez em quando os colegas da França, da Universidade de Lille, norte da Lille, e de Grenoble. Então, vem fazer, porque a gente faz intercâmbio. Porque antes eu tinha o FRJ por trás, então eu fazia meus projetos, pedia passagem e ganhava. E também ao contrário, eu ia lá também, em Portugal, a Universidade do Porto também fez trabalho. Então, o que acontece é que o Brasil tem muito por fazer, porque nós temos essa problemática. Nós somos um país de 200 milhões de pessoas, mais da metade é mulher. Então, o Ministério da Saúde, quando a gente vai pesquisar lá, número de mulheres grávidas por ano. Nós temos, sabe quanto? Em torno? Atualmente? Atualmente, em torno de 3 milhões de gravidezes. 3 milhões de gravidezes, o que dá 1,5% da população. Mas, professor, vou te fazer uma pergunta. No próprio programa de saúde da família, né, programa de atenção básica, tem um programa para você... Olha só como é que a coisa é confusa. Tem um programa para a família distribuir camisinha para controle de família. E, ao mesmo tempo, tem um programa de atenção básica que privilegia você ter muitos filhos. Então, há um confronto ali naquela população dependente. Eu estava lendo os 10 estados mais dependentes de Bolsa Família do Brasil. Então, você já leu aquilo? Já Amazonas, Roraima. A maioria do Nordeste, Norte e Nordeste. Não, o que ganha, que tem 1,5 milhão de Bolsa Família para 500 mil pessoas trabalhando de carteira assinada, é o Maranhão. Não, isso é uma... Eu estava vendo os 10 mais... 3 para 1. Isso é uma entrada para a miséria. E isso não resolve, porque os governos têm que pensar. Maranhão, Sergipe, Alagoas, que você vê a maioria do Nordeste. Norte e Nordeste. Norte e Nordeste, olha. Roraima, Amazonas, Pará. Amazonas, acho que Amazonas. Maranhão pior. Pará, tá. Eu não me lembro de ter visto. Pernambuco. Agora, o Nordeste, olha. Sergipe, Maceió, Rio Grande do Norte. Maranhão. Eu não vi, não. Piauí, Maranhão. É uma coisa assim. Então, isso que você falou, esses municípios que às vezes têm maior parte da circulação de renda está no Bolsa Família, não está nos empregados. Então, qualquer país para desenvolver não pode investir na miséria e na fome e na Bolsa Família. Tem que investir em criar emprego. Não, mas agora eles estão trocando esse Vale Família para comer pelos bets e trocam até pelos... Como é que E trocam por bebida, né? Alcoólica. Não, o problema é que o indivíduo, por que ele vai trabalhar se ele ganha mais com Bolsa Família do que trabalhando? Porque vai ganhar trabalho, tem que pagar passagem, tem que pagar isso, tem que roupa. É mais que o salário mínimo, né? Mais que o salário mínimo. Então ele vai beber, que é um pensamento chamado lei do menor esforço. Qualquer cidadão, qualquer ser humano vai pela lei do menor, qualquer animal vai pela lei do menor esforço. Então, animal. Ele vai ficar num canto bebendo e tendo mais filhos. Quer dizer, tem que ter um pensamento, como fizeram os países da Europa, como fez a China, A China diminuiu a população, e é grande, 1,4 bilhão, passou para
0,3,8 bilhão. O único lugar que nasce igual ao Brasil está sendo a França, né? A França. Então, mas aí tu vê que na classe alta o Brasil está diminuindo o número de filhos por casal. Mas na classe média e na classe alta. Já tem casal sem filho. Então, antigamente, né? A classe média era 4, 5, 6 filhos, por aí. Minha mãe já teve 4. Então, já foi. A minha foi 3. Mas a minha avó foi 8. A minha outra avó 6. Eu já tive 3. Meus filhos já tiveram 2. 2. Né? Então, a minha filha agora teve uma só tem uma neta. Então, há uma queda. Agora, nas famílias mais vulneráveis, que vivem nas comunidades mais pobres, mais desfavorecida, o índice ainda é muito grande, ainda mais se ganha estímulo com Bolsa Família. Isso aqui que eu tenho isso faz parte. Eu acho que tem que ser pensado, como diz o chinês. O chinês é uma cultura milenar. Assim, em vez de dar o peixe, dá o caniço. É verdade. Dá um caniço. Então, por isso a preocupação. Mas mesmo assim, olha que tem gente na China até dizer chega, né? Tem. Não, o chinês é muito inteligente, né? Eles estão indo aí que estão danados, né? Então, é uma coisa acho que você está falando uma coisa certa. Tudo é sabedoria. Informação mais bem conduzida. Aí o que eu fiquei muito entusiasmado quando você me convidou para participar do Canal Médico é esse tema, que é um tema que a faculdade não trata, a universidade não trata, talvez a academia onde você estava também não trate tanto. E aí o Canal Médico vai ser esse canal que vai fazer uma revolução. E é por isso aí que tinha que investir mais nessas propostas de um programa desse sustentável, que é uma maior penetração de informação, conscientização, que gasta menos, mas ia dar mais efeito, que é evitar, que é a prevenção. É uma forma de vacina pela informação. Todo mundo vai ser vacinado pela informação. E a seringa vai ser o Canal Médico. Em nome de... eu estou torcendo em nome de Jesus para que isso aconteça. Então, só para responder a você, quando eu falei que a cada hora nascem 6 a 8, por quê? Estimativa. Porque na França tem dados mais objetivos, como os Estados Unidos também, lá na França são de 2 casos por hora. Casos de SAF por hora. Mas a França tem 60 milhões. Nós temos 200, temos mais de 3 vezes a população da França. Então, pelo menos 6 casos. Aí eu coloco, porque nós somos mais vulneráveis, nós devemos de 6 a 8 casos. Estados Unidos... Mas essa relação na França atualmente está nascendo... 2 para cada, porque é o quantitativo. Aí a incidência quantitativa no sentido de que para cada 1.000 nascimentos vivos, para cada 1.000 nascimentos vivos, a França tem em torno de 6 a 8. O Brasil é 10 a 15. Não, mas até porque, apesar do crescimento populacional da França com o aporte dos muçulmanos, eles não bebem. Os muçulmanos não bebem. E o francês bebem também, que tem mais informação, eles bebem mais moderadamente. Aqui no Brasil tem o outro lado, que a França é a maior produtora mundial de vinho, 7 bilhões de litros anos. Né? Vinho nós não produzimos quase nada. Se chegarmos a 1 bilhão é muito. E o Sul produz muito. Né? Agora, cachaça, cerveja... nós somos bons na cachaça. Cerveja, nós somos o 3º maior produtor mundial, porque a cerveja é bem controlada. Nós estamos produzindo hoje em torno de 20 bilhões de litros. 20 bilhões. Ambev. Principalmente, Ambev. Né? Ambev. Não, a Ambev comprou as artesanais. É pouquinho. Então, quando nós temos, em primeiro lugar, a China, com 26 a 27 bilhões de litros ano, que é grande pra caramba, né? Os Estados Unidos, em segundo lugar, com 22, 23 bilhões de litros ano. A Alemanha é que estava na nossa frente, mas em 2012 nós ganhamos o 3º lugar. É mesmo? Então nós passamos a Alemanha com quase 20 bilhões hoje, né? Agora você vê, a economia, né, gosta do número desse, né? Como é que pode? E aí veio uma... Toxica a população que é melhor, mas nós somos o 3º no mundo. 3º no mundo. Isso aí ganhar medalha de bronze não é bom, não? Porque não há contrapartida de
cuidado de informação. Quando você pega a garrafa de uma Pode cerveja... Pode até ser, mas tem que ter informação. Tem que ter informação. Se você pegar Beber moderadamente é difícil também, né? É difícil porque, como você falou aí, o uso de álcool e outras drogas, isso vai fazer parte do nosso programa de neurociência, o álcool, as drogas e o cérebro. A gente bebe... Vamos até já marcar, vai ser para o próximo programa, né? Aí você escolhe aí. Porque olha, álcool, drogas e neurociência. E o cérebro. Aí bota o olhar da neurociência. O olhar da neurociência no álcool, droga e cérebro. No uso do álcool e da droga. Para a gente entender como é que surge essa relação que a neurociência traz hoje, o que há 20 anos não trazia, porque a neurociência avançou muito, mas eu me interesso muito porque fazendo neurologia desde que comecei, há 50 anos, a gente acabou aprendendo. E na França eu me dediquei um pouco à neurociência, que eles têm os grandes centros, como nos Estados Unidos, os grandes centros de estudo e pesquisa em neurociência estão bombando hoje, estão ganhando muitos prêmios Nobel. Tá? Então... o cérebro não está nada pesquisado, né? Tem muita coisa. Hoje mesmo a gente, no outro programa, a gente comentou sobre como desenvolve o cérebro. Eu falo tudo isso. Eu dava, antes da pandemia, eu dava aula da origem e o desenvolvimento do cérebro humano. Aí a gente tem uma parte que fala sobre o humano antes da humanidade. Quando nos tornamos humanos, que a gente deixa de ser chimpanzé, gorila, macaco, para ser humano, homo sapiens. Não há muita diferença, não. Talvez eles sejam até mais educados que a gente. Né? Mas a gente provoca esse estrago no clima do mundo, que a gente está acabando com o planeta, é mais do homo sapiens do que dos primatas. Né? É mais ação do homo sapiens do que do primata. Eu acho que existe uma guerra total no mundo pelo poder, né? Mas existe uma certa... a sua máxima de estupidez. Estupidez. Assim. Mas essa também tem a questão do poder e do domínio. Então, quando o indivíduo encheu o mundo de petróleo, não contra nada do petróleo, mas o uso exagerado, o excesso, aí faz a camada do ozônio, desmatamento. Você não pode acabar com a mata que cobriu o planeta Terra, o que está acontecendo em 200 anos. Então a Amazônia é um restinho que tem. A Mata Atlântica, dizem que só tem 15% do que tinha. Mas dizem assim, você está falando em termos de atmosfera, mas eu estava vendo uma reportagem no planeta Terra, né? Desses que passa na National Geographic, que diz que o pulmão do mundo não é a floresta amazônica, a floresta é o mar. A floresta amazônica talvez seja o tesouro do mundo, né? Tesouro, porque debaixo daquela terra ali tem tudo que todos querem. O que a China quer, o que o... Está no solo. O que o americano quer, o que o europeu quer... Tem tudo. Não, tem os piratas do Caribe. O grau. Esmeralda. Querem pegar. O grau. Querem pegar aquilo. Só que a gente, por exemplo, um dia se não tomar cuidado, vai acabar com a água potável. Aí, de onde vai tirar? Pode tirar água do oceano. A Israel já faz isso. Já faz isso. Mas só que nós também esquecemos. Dubai já faz isso. Então, nós esquecemos também que quando nós olhamos a população do planeta que consome comida, promove produção de lixo, carros que acaba joga fora, quando nós olhamos para 1900, no início do século XX, e estamos agora no início do século XXI, a população saiu de uns 2 bilhões para mais de 8 bilhões. Mas professor, vamos pensar assim, assim. Será que o mundo não está no momento de reset? Vamos dizer assim, no momento passando por todo um processo, quando a gente está pensando na água, eles vão filtrar a água, eu estive em Dubai, então você vê aquilo tudo existir no meio do deserto, você vai a Israel, você fica assim no meio, e eu conheço os Estados Unidos de ponta pavio, que já morei lá, em todos os locais dos Estados Unidos conheci, e conheço o Brasil todo. Então, a gente vê, assim, maravilhas continentais. E já fui para o outro lado do mundo, para a Oceania. Então, o mundo é belo, o mundo é lindo. É um planeta. Mas existe
mar. Eu só tenho medo quando o avião está atravessando o Pacífico. Cair ali, né? Ou então o Atlântico, sempre. Então são dois, né? Mas é uma hora que eu tomo meu remedinho e durmo, que é uma beleza para passar a hora rápido. Passar rápido. Eu não vou dizer, apesar de ter na família aviadores, eu tenho você devia ter menos medo. Mas eu sei que aquilo lá é seguro. Mas tenho, porque eu acho que o medo faz parte o medo é intrínseco, né? Homem, é instintivo. Né? O medo é instintivo, né? Já está naquela poesia mesmo, ele já pergunta ser ou não ser, eis a questão, ali já é uma ameaça. Já é uma ameaça do medo. O que tem lá do outro lado, né? Mas o medo é que fez a gente se salvar dos predadores. De todos, né? De correr, de subir na morrer de pensar na sobrevivência, né? Mas será que a gente não está indo para um processo que a gente olha assim... lá na frente vai ser muito ruim, porque vai faltar isso, vai faltar aquilo. Será que vai faltar? Ou a gente vai para aquela ficção científica que vamos comer uma piolinha, mas vamos nos alimentar, a gente já tem uns remedinhos aí que é vitamina isso. Hoje, de repente, numa conversa, o mundo vai ser muito melhor, porque a ciência vai estar muito evoluída e nunca vai acabar esse nosso planeta. De repente é todo... Eu não sei. Então eu trago... Eu sei que eu não vou estar viva, mas eu gostaria de estar querendo ver. Mas você tem seus netos aí. Nós estamos gravando Tenho neto. Para posteridade. Então, teu neto vai ver o que a vovó falava. Sim. O que vai ser, eu não sei. Porque tem uma visão bem pessimista e uma visão otimista. Otimista. Tem que ter otimismo. Tem que ter. O cérebro... Eu acho que a minha visão é otimista. O cérebro, ele tem duas coisas. Ele tem um registro do modo otimismo e o modo pessimismo. Pois é, eu não gosto... Você não alimenta o pessimismo, não alimenta Mas o pessimismo. Quando você pergunta para o cérebro, quando a gente faz a pergunta para o cérebro, qual é a memória, qual é as recordações ou os arquivos mais importantes? É aquele que guarda as problemas sérios, problemáticos e mais experiência, ou que guarda os momentos mais felizes e melhor experiência? Normalmente, para você aprender a suplantar e ir em frente, você tem que ultrapassar o teu problema mal. Então, é isso aí. O cérebro é especializado em guardar coisa ruim. Ruim. E ele... Para sobreviver. Para sobreviver, e ele é o que te faz pular essa ponte. Aí a parte boa te faz sonhar e te faz valorizar o erro, o aprendizado. Isso é com todos os animais, incluindo com o homem, mas o homem atrapalha um pouco, exagerando aí nessas fantasias, tá? E pensando exageradamente que tudo vai ser bom. E tem que tomar conta. Na Bíblia também está isso, né? Cuida da terra que eu cuido dos ares. Quer dizer, a gente tem que cuidar. Então, aí você vê que a SAP vai dar um curso. Então, eu queria já te... O Canal Médico, junto com o doutor Zé Mauro. Fazer um curso, prometer, porque nessa hora não deu para... Depois de tanta filosofada, né, gente? Mas isso é o assunto que a gente quer trazer para chegar nas casas. Para chegar nas casas. Para chegar agora. A gente promete... Nós temos que acreditar. Sempre acreditar. E vamos dar esse curso. Acreditar que não vai ter guerra. Que as guerras vão ser controladas. Eles sempre disseram isso, né? A não ser que saia um lunático mesmo, que nem Hitler foi. Maluco, a gente né? não pode dizer que um doido aperta o botão vermelho, né? Mas eu estava escutando ontem um repórter falando sobre a Operação Valkyria, que teve, dentro do próprio exército alemão, tinha um grupo que não queria invadir, né? Invadir, era contra. Era contra, tem umas opiniões, pessoa mais sensata. Mas isso em todo lugar, né? Mas as guerras são... Também as guerras, nós só temos nossos equipamentos médicos hoje tão tão avançados. É doloroso, né? Mas é melhor não ter guerra, né? Porque o mundo também, no início do século XX, era um mundo. Agora é um mundo global. Quer dizer, o que estoura aqui e ali, estoura lá e repercute em tudo. Hoje você tem a noção de tudo, toda hora. Eu digo assim, tinham 3 coisas que eram classificadas como divina, né? A tríade divina era a onipresença, a onisciência e a onipotência. Você veio a televisão ali, o rádio, daquele jeitinho deles. O rádio, aí a televisão, a internet. Quebra uma perna dessa tríade,
Não, a primeira é o rádio e a televisão, que está onipresente, porque você estava escutando em qualquer cidadezinha do interior, você escutava sem ver, né? Aí daqui a pouco vem a internet, né? A internet vem e quebra a segunda perna. Quebra a segunda perna porque é a onisciência. Todo mundo coloca todas as informações ali. Tudo ali. No momento que tem disso, todo mundo se transforma em Deus, porque todo mundo pode colocar ali seu pensamento. E no momento que aí nós vamos lá para dentro do pensamento. Eu sou, né? Eu sei. Não é? E eu sei. Eu penso assim, quer dizer, eu acho que é isso. Então você está utilizando a terceira perna. A terceira perna. Mas assim, agora você imagina que geralmente E ninguém quer perder isso, né? Ninguém quer perder. Mas isso aí vai ser... Isso era normalmente fechado aos sábios, aos professores. Por isso que todo mundo dizia amém. Aos poderosos. A igreja. A igreja. Aí hoje ninguém mais. Então, nós estamos passando por uma fase de anarquia. Nós estamos desmoralizando tudo. É por isso que eu digo, todo mundo, o mundo uma criança, passa por uma fase de anarquia. Então, a minha neta, global. Com 9 anos, ela mexe no computador, coisa que eu tenho medo de mexer, de errar. Eles entram já sabendo e não fizeram curso em lugar nenhum. Eles não têm medo de explorar. E explora com certo. Eu tenho medo de explorar e não saber voltar. Eu também, eu já perdi muita coisa, mas incrível, viu? Eu digo, eu vou quebrar, então eu não posso entrar ali. Não, eu vi porque eu penso que eu vou esquecer. Será que, eu digo assim, mas isso é uma coisa fantástica. Será que eu já não consigo lembrar das coisas? Isso é fantástico, né? Mas eu quero ver então já estou combinando contigo que eu me comprometo a gente a fazer um curso sobre SAF para médicos, psicólogos, enfermeiros, que a gente Vamos fazer. Então, e para o público... Gente, olha, ele vai falar ali naquela câmera. Vamos falar lá, pode aguardar que eu estou esperando só a Vera me ajudar e organizar. Ela é a gerente. Ela é a gerente. Vamos marcar para 15 dias esse curso, gravando de 15 em 15 dias. 15 dias. O Fernando ajuda. Para poder organizar. Porque às vezes tem figuras que a gente vai precisar. Aí você bota aí para ficar gravado. Você tem o curso já pronto. Já está todo o conteúdo do curso em vários lugares. Mas dando aqui, a gente vai fazer o que eu tinha falado. Vamos estar nas casas, nas empresas, na rua, em qualquer lugar. Até no botequim, de repente, alguém vê na televisão do YouTube, vai ver. Isso. A gente vai fazer tudo. Então, a questão da SAF, só para concluir mais o que você tinha pedido, a dimensão é muito grande. Então, eu falei que nessa hora devem ter nascido 6 a 8 crianças. Quando a gente coloca a incidência por 1.000 nascimentos vivos, nós temos uma estimativa de pelo menos 15, sendo que 10 a 15 é um número ainda, é um número reduzido, porque possivelmente é mais. A gente não tem o CID da SAF é Q86.0, mas você não vê esse CID em registro de maternidade ou coisa assim, não vê porque não temos conhecimento. Como eu falei, é uma doença pouco conhecida e subestimada, né? Mas quando a gente vai fazer estimativa olhando países como Canadá, Estados Unidos, França, que tem maior cuidado, nós devemos ter no Brasil cerca pelo menos desses 10 a 15 por 1.000 nascimentos vivos, mas tem países como a África do Sul que tem 70, 80 por 1.000 nascimentos vivos. Os Estados Unidos está igual a gente, a França um pouco... 70, 80? Por 1.000 nascimentos vivos. A África do Sul. Mas... África do Sul, dados dele. Dados dele. Mas de África do Sul, África do Sul, aquele aponta lá. Aquela ponta, olha que é um país inteligente, desenvolvido, mas tem muito álcool, tem muita coisa. Porque se você dissesse assim para mim, a África... África como um todo, a África deve ter, mas talvez para uma população mais miserável, uma outra tem um hábito de consumir bebida alcoólica muito mais. Mas é os dados dele. Então a África do Sul é o que mais bebe no... Não, é o que mais tem mulher grávida bebendo. Pois é. Por isso que eu falei, a SAF por 1.000 nascimentos vivos. Os países que... Porque Ceará, hein? Você já tem a pesquisa disso? Eu acho que é um hábito que lá é uma cultura inglesa, né? Os ingleses bebem muito, os americanos bebem muito. É o pessoal branco que bebe? Não, mas é a população que bebe e que é uma disposição e uma cultura inglesa. Imagina uma cultura que vem com todo o paradigma, independente de cor. De cor, e se instala na África e faz uma cultura de divulgação nas escolas e tudo. Entendi. E um dos hábitos marcantes é beber. Você vê como a Alemanha
manhã, quando serve um copo de cerveja, litro. Desse tamanho. O tamanho desse... desse foi alemão também, um copo de cerveja do tamanho dessa... Então, esse hábito, e o bebê é hábito. O bebê não é uma coisa geneticamente pré-determinada. É muito mais cultura e comportamento e hábito. Então, o Brasil tem um Brasil, né? E quando a gente calcula isso por ano nós devemos estar em torno de 50 mil casos de SAF por ano. Estimativa, pode ser mais. Agora, 50 mil foi o que os americanos fizeram. Vamos ver, 50 mil por ano, se a expectativa de vida de criança com SAF, criança, como você falou, que nasce com baixo peso, baixa estatura, microcefalia, dismorfias faciais, que é fácil de ver, o olho pequenininho, nariz mal implantado, lábio superior fino, queixo retroativo e distúrbios cognitivos comportamentais, quer dizer, deficiência mental, fracasso escolar, quer dizer, todo esse conjunto, né, de crianças com retardo do desenvolvimento. No Brasil, se nós calcularmos aqui, como os Estados Unidos fez quando criou a força-tarefa da SAF, em 2001, né? Então nós vamos ver que a expectativa de vida melhorou muito, chega a 50 anos. Então, se uma criança nasce com SAF, e não tem outra doença, vai durar 50 anos. Então, aí os americanos fizeram um cálculo muito importante para dizer quanto é que custa uma criança com SAF. Aí, desde que nasce, já nasce com problema, tem que ir para o pediatra, para o neurologista, para o psicólogo, para o psicopedagogo, vai para uma escola especial, auxílio, remédios, exames, e vai atravessando essa vida assim. Os americanos calcularam que nos 50 anos gasta em torno de 3 a 4 milhões de dólares. Se são milhares, são 2, 3 milhões de criança, adulto e idoso, com o SAF, então você multiplica esses 2, 3 milhões, 4 milhões de dólares por essa quantidade, isso vai dar bilhões e bilhões. E o que interessa? Que se num país, ou numa cidade, ou num município, que gasto isso tudo com SAF, se conseguir levar para as mulheres jovens, idade fértil, que ela na gravidez não beba, um acolhimento, atendimento no pré-natal, nós podemos dizer, teoricamente, que se nenhuma grávida consumir bebida alcoólica, a incidência de SAF é 0. Isso é que é bonito, porque parece que não existe. Você já fez um trabalho desse, né? Está fazendo um trabalho desse. Entende? Quer dizer, isso é um programa de governo. Isso é um trabalho que a gente pode desenvolver fazer. No Rio de Janeiro, em todos os municípios. Quando eu vejo assim, a repercussão e o alcance de uma ferramenta como o Canal Médico, isso aí vai trazer resultado, porque é informação. Não é remédio, não existe remédio para SAF. Existe no pré-natal essa informação. Parar de beber. Mas aí nós temos... por isso, gente, que é importante vocês, eu não estou atrapalhando o professor, mas é importante vocês assistindo esse programa, quem assistir esse programa, curtir, compartilhar, comentar, divulgar, acionar o sininho, fazer tudo. Porque e contar com a gente aqui. De saúde pública e fazer contato com o Canal Médico. Não, aí pode telefonar, mandar e-mail, que eu estou à disposição. O doutor... O Fernando vai pegar isso aí tudo, a gente responde. Desenvolver isso daí, porque isso é uma campanha. Isso é de saúde pública. Isso é saúde tão grave quanto é o diabetes, que hoje é um problema de saúde pública, né? A hipertensão. A hipertensão é um problema de saúde pública. Não só a dengue é um problema de saúde pública. E aí a gente coloca... O alcoolismo é um problema de saúde pública e a SAF é um problema de saúde pública, porque nós temos que, como é que se diz, consertar na matriz, e a matriz é a mãe. É a mãe. Daí... Sendo que a gente não pode, vamos dizer assim, eu passei uma fase, mas há uns anos vem refletindo, a mãe, ela é a matriz, mas ela não pode ser a única responsável para dar conta disso. Não. Então, nós estamos aqui assumindo o papel de co-responsáveis, que é a família, a empresa, o governo, todas as pessoas que a universidade, da mãe. E tem que dividir isso. Agora, eu estou fazendo um trabalho... Você não pode beber, você está grávida, você não pode beber, faz mal. Eu vi isso, o professor falou isso, deu no canal. Isso tem que ser falado. Tem que falar, repetido. Por isso, o folder... A gente pode fazer esse folder aí, eu trouxe de Ribeirão Preto, que a gente fez lá uma quantidade, está fazendo esse trabalho na rua, na atenção básica. Nosso trabalho é da atenção básica, não é de alta complexidade. É atenção, é pré-natal, maternidade, depois no eixo educação, porque a gente está levando isso para as escolas,
na escola primária, escola do ginásio científico. Pois é, porque a bebida, você pensa assim, na atenção básica naquela população pobre. Não, mas aqui, colégios particulares e colégios especiais aqui, você vê mulheres com dinheiro. Com dinheiro. Às vezes ainda fala assim, não, eu tô grávida, não posso beber álcool, eu só vou tomar... Uma cervejinha. Não, eu vou tomar um Prosecco. Prosecco. Mas eu vi isso então já vi várias vezes. E não existe bebida leve, por isso que eu falei, não existe. Então, essa informação é fundamental. É fundamental. Não, eu vou tomar só um Prosecco, né? O outro nome, um espumante. Um espumante. Né? Mas não tem. E o bebê não quer. Porque para o bebê não vai o espumante, nem o Prosecco, nem o vinho. Vai o álcool etílico, que é, a princípio, algo do álcool que circula, a molécula que circula. Ele não quer saber. E isso entra e pega e vai dar as alterações. Então, para concluir, nós podemos dizer que a SAF, portanto, é uma doença 100% previsível e 100% evitável. Então, 100% previsível, 100% evitável, fica a nossa informação de toda essa explanação que eu achei maravilhosa, que eu dei uma entrada para que ele pudesse falar assim, com a propriedade que ele fala. Estudei um bocado o material dele para falar com vocês e ele vai fazer, e eu vou estar aqui do lado dele para a gente informar cada vez mais a vocês sobre a SAF, que é uma doença 100% evitável e 100% previsível, porque se beber vai ter. E 100% previsível e 100% evitável. Se não beber, sem álcool não tem SAF. Sem álcool não tem SAF. Então, e sem gravidez também não tem SAF. Isso é o óbvio, né? É a atenção básica. Então, né? gente, e o curso pode prometer. E o curso nós vamos fazer. Que brevemente nós vamos organizar, chamar o Pena para organizar, que para mim eu não. Todo esse canal, essa mídia, que eu acho que vai ser uma informação. Ser ótimo. E ficamos à disposição, Vera, de você e do público do canal. Então, olha, se quiser, como diz os jornalistas, triple C, né? Vamos ver, curta, comente, compartilhe, atine o sininho e passe para o próximo, porque isso é importante. Conosco. E fale conosco. E avisa todas as mulheres em torno. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Foi um prazer enorme. Já sabia que falando, ceia. Nós vamos que dá vontade de fazer mais. Nós vamos fazer. E você conduziu isso de maneira fantástica. E certo. Eu me sinto muito à vontade e sinto que eu fiz também um trabalho muito grande no Rotary Clube Botafogo, que eu era de lá, e depois com os outros clubes, e o Distrito Rotárico assumiu isso. Então, a gente faz ciência fora da universidade. Então, é isso que nós estamos fazendo, ciência fora da universidade. Um beijo para todos. Obrigado, Vera, especial. Então, pode contar com a gente, Vera está aqui para dar esse apoio fundamental e nós ficamos à disposição. Quando organizar, a gente vai convidá-los para fazer. Então, estamos à disposição. Obrigado, professor. Obrigado. Querida. Tchau.